Adão e Eva, antes do pecado, viviam tão bem, viviam de uma maneira tão simples, tão pura, tão extraordinária. Os teólogos consideram esse período antes do pecado como um período da inocência, mente pura, coração sem maldade, pensamentos puros. Não havia briga, contenda, fofoca. Eles gozavam de saúde plena, sem dor de cabeça, sem pressão alta, sem problema no coração, sem insônia. Eles viviam de maneira tão gostosa, tão grandiosa que falta-nos palavras, porque o pecado nos distanciou tanto desta realidade que é até difícil expressar o que de fato o homem viveu no jardim. Graças a Deus que através das Sagradas Escrituras podemos ter uma noção, uma base, e com base no que está escrito, cremos no jardim bonito, um rio que passava lá dentro, se dividia, árvore de toda espécie, frutos, dominava sobre a natureza, a coroa da criação. Viviam sem dor, sem lágrima, sem medo, sem tristeza, sem enfermidade e, sobretudo, sem morte. Era a imagem do Pai. Era a imagem do Pai. Façamos a nossa imagem. Até que eles pecaram. Vejam o que o pecado faz com a vida daqueles que querem e que decidem pecar. O pecado é terrível. O pecado destrói, arrasa. Eu tenho uma apostila aqui, 10 páginas falando de alguns assuntos. Se você desejar adquirir, dá um sinal que eu mando para vocês. Adão gozava de uma plena e perfeita comunhão com Deus. Período puro, inocente. Mas que inocência é essa? Por que chamo esse período assim de período da inocência? Eu anotei algumas coisas aqui, quero ler para vocês. Essa inocência não significa dizer que o homem não sabia distinguir entre o certo e o errado. Pelo contrário, o Pai que criou eles, o próprio Deus, os criou inteligentes, responsáveis, livres e conscientes da possibilidade da queda. Adão e Eva sabiam. Eles sabiam. Eles sabiam o que podiam fazer. E livremente, conscientemente, eles fizeram o que eles não podiam. E pecaram contra o Senhor. Agora, quando o pecado entrou, contaminou a mente, manchou o coração, matou o espírito humano, porque a morte espiritual nada mais é do que a separação do homem para com Deus. Enfermou o homem na carne com tantos problemas físicos, problemas psicológicos, problemas emocionais, problemas espirituais.
Veja o que o pecado tem potencial para fazer na vida do homem que se rende a ele. Agora eles conhecem de perto. O pecado já está dentro dele, na maneira dele pensar, deles agirem, deles tomarem decisões. O pecado agora é realidade para eles. E, infelizmente, o pecado acompanha duras consequências. E, infelizmente, eles vão viver a partir de agora uma vida com dor, com lágrima, com medo, com tristeza, com enfermidade e, lamentavelmente, com morte. Quer adquirir a apostila? Dá um sinal. Que Deus te abençoe, te guarde e percebam que o pecado destrói a vida do homem. Fuja do pecado, se renda a Cristo, porque somente Jesus tem o poder de nos livrar do poder do pecado.